Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados irmãos, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Eu convido vocês, amados e diletos irmãos, a meditar comigo hoje sobre o terceiro fruto do Espírito, chamado paz. Vamos ao texto da Sagrada Letra, onde está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, onde está escrito assim: Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de estranhos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobretudo, isto revesti-vos de caridade, ou seja, de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em vosso corpo, domine em vosso coração e sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, entrando na tua presença, meu Deus, para buscar, Senhor, esse revestimento santo, para poder ministrar a tua palavra, meu Deus. Esta palavra, Senhor, que nos transforma, que nos liberta e nos purifica. Eu te peço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos falar sobre o terceiro fruto, o fruto chamado paz. Paz, como fruto do Espírito, significa harmonia, repouso, tranquilidade e calmaria. A paz de Deus é o resultado do estabelecimento da comunhão com o Criador por meio do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Na verdade, amados irmãos, quando nos abraçamos a palavra de Deus, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos recriados por Deus, nós somos novamente reintroduzidos à presença de Deus, e o Evangelho de Cristo, ele passa a justificar-nos mediante a nossa fé. A Bíblia é bem clara: sendo, pois, justificado, é Deus nos declarando justo. Ele nos declarando justo mediante a fé que nós temos no seu Filho amado. E aí nós passamos a ter comunhão com Deus, passamos a ter paz com o nosso Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Quando Jesus nos reconciliou, ele próprio tornou-se a nossa paz. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, está registrado isso. E ao lermos, amados irmãos, capítulo 4, versículos 6 e 7 de Filipenses, nós vemos que a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja conhecida diante de Deus pela oração e súplica em ação de graça.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Amados, quando o crente ora, a inquietude é substituída pela tranquilidade. Porque quando você chega à presença de Deus e conversa com Deus, tem um diálogo com Deus por meio da oração, porque a oração é o ser humano falando com Deus, é o ser humano se aproximando de Deus por meio do diálogo, da oração, da súplica, da adoração. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de ti, e toda a inquietude, todo aquele mal que está atuando muitas vezes sobre a tua vida, passa a ser substituído por uma verdadeira confiança, por um verdadeiro sentimento de tranquilidade, porque tudo isto, amados irmãos, tudo isto se resolve pela oração, conversando com Deus, conservando a paz no seu coração. Medite, amados irmãos, se vocês puderem, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, e Isaías 26, verso 3. A oração, amados irmãos, dissipa qualquer aflição, qualquer angústia. A Bíblia diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Quem dá esse conselho é irmão do Senhor Jesus, Tiago, o apóstolo de Cristo. Ele nos dá esse conselho no capítulo 5, verso 13. Ele diz: está alguém angustiado, está alguém aflito entre vós? Ore, ore. A aflição será substituída por alegria. Quem tem vida de oração tem paz. Ter paz significa ter vida escondida em Cristo, habitando nas regiões celestiais. Veja o que está escrito: bendito o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, verso 3. Amados, o Senhor nosso Deus, Ele quer que nós sejamos bênção. Ele quer que nós venhamos ser bênção, que nós venhamos ser aquele que proclama a sua palavra, que fala em sua palavra, mas que nós venhamos ter paz aqui na terra, é viver uma vida abençoada, uma vida tranquila, sem angústia, sem a inquietude dos dias. Hoje nós temos visto as pessoas muito inquietas, correndo de um lado para o outro, pessoas aflitas, pessoas com seus lares destruídos, com problemas sentimentais, com problemas conjugais, com problemas financeiros. Existe uma aflição, uma angústia. O mundo está desta maneira, amados irmãos. Mas quem tem vida de oração, quem tem vida alicerçada na palavra de Deus, ele produz o fruto chamado paz. A paz, amados irmãos, nada mais é que estar em repouso, em descanso, em tranquilidade. Você sabe que ao orar, Deus vai te responder. A paz, amado irmão, a paz, ela produz dentro de nós também a reconciliação com Deus, pois a queda do homem no jardim do Éden destruiu a paz existente entre o homem e Deus. Mas esta paz o homem perdeu consigo mesmo e com os outros homens, com os demais seres e ainda com a própria natureza. Mas através da cruz de Cristo, através da cruz do Senhor Jesus, Deus estabeleceu novamente a paz. Conforme está escrito: justificado, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus. Esta paz só temos por meio de Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo. É o versículo que eu li anteriormente, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 1. A paz, portanto, envolve muito mais do que uma mera tranquilidade, aquela tranquilidade íntima que possa prevalecer a despeito das tempestades que surgem em nossas vidas. Todos nós, amados irmãos, passamos por tempestade. Todos nós temos momentos de tempestade. Existe tempestade externa, atuando em volta de nós. Mas
esta tempestade pode ser tratada pela palavra de Deus. Trata-se de portanto, amados irmãos, ter paz trata-se de uma tranquilidade espiritual, produzida pela reconciliação, pelo perdão dos nossos pecados, pela conversão da nossa alma. Quando você vive na prática do pecado, você perde a tranquilidade, pois o pecado sempre estará te acusando. Quando você pratica aquilo que é errado e na sua consciência você sabe que é errado, você perde até o sono, você perde a tranquilidade, você passa a ter insônia. E se você não tratar isso, se você não resolver isso, você vai perder a sua paz da sua alma, do seu espírito, a sua tranquilidade. Você terá, além de insônia, você pode ter depressão, viver vida de angústia, de sofrimento. Mas a Bíblia diz que a paz você pode ter mediante a oração, a reconciliação com Deus. A Bíblia diz: confessei o meu pecado, não escondi a minha maldade diante de ti. E o Senhor perdoou meus pecados e sarou todas as minhas enfermidades. A enfermidade psicomática, que são as doenças da alma, é curada mediante a paz. Mediante você ter paz com Deus, mediante você ter comunhão com Deus. Amados, uma certa ocasião o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo. João 14, verso 27. Essa paz de Cristo, Ele está disponível para mim, para você, para a igreja de Cristo, para aqueles que realmente são servos do Senhor. Essa paz pertence para a igreja. Jesus já deixou bem claro. Ele diz: deixo-vos a minha paz. Ele já nos deu essa paz. E Ele diz ainda assim: a minha paz vos dou. Tornou a repetir para confirmar: não vos dou como o mundo dá. O mundo não te dá paz, o mundo te tira a paz. Mas Jesus está falando que Ele não dá como o mundo dá. A paz de Cristo, Ele te dá tranquilidade. Essa paz é uma dádiva celestial. E na realidade é um contato de Deus com a nossa alma, com o nosso próprio espírito. É por meio do Espírito Santo e da mesma forma pela qual Ele nos ensina a respeito de Cristo, nos dá a calma, a certeza, Ele nos dá a tranquilidade, mesmo nos momentos de tempestade. Por isso mesmo o Espírito Santo também é chamado de Consolador. Nos momentos aflitos, amados irmãos, nos momentos de aflição, de angústia, podemos perfeitamente manter a calma e a tranquilidade, porque o Espírito Santo nos enche de confiança em Cristo. O Espírito Santo, Ele dá testemunho ao nosso espírito que nós pertencemos à família celestial. E Ele nos dá confiança em Cristo Jesus. E, consequentemente, Ele nos dá a sua paz. E a paz vindo por meio do Espírito Santo é infalível. A paz vindo do Espírito Santo, o mundo pode ruir em sua volta. 1000 cairão à tua volta, 10.000 à tua esquerda, mas você permanecerá tranquilamente em paz. Em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor está comigo. Veja bem, amados irmãos, tem pessoas que perdem o sono, pessoas que deitam e não conseguem conciliar o sono, não conseguem dormir, porque não tem paz na alma, não tem paz no espírito. E a paz de Cristo, ela é infalível, Ele não falha. A paz é exatamente o contrário do ódio, da desavença, da contenda, do conflito, da inveja. Enfim, a paz é o contrário de todas as obras da carne. Como a criança se aquieta nos braços da sua mãe, assim o cristão sossega no braço do Pai, por meio do Cristo Jesus. Ele passa a ter paz. Ele passa a ter paz porque ele sabe que o Deus do impossível está por trás dele.
atrás da cortina espiritual, atrás deste universo espiritual, mesmo ele sabendo que o demônio está a derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ele está em paz, porque ele sabe que o anjo do Senhor acampa em volta dele e o guarda de todo mal. Ele sabe que ele está escondido em Cristo, que ele está habitando nas regiões celestiais em Cristo. Por isso ele mantém a paz. Essa paz não falha. Portanto, amado irmão, quem não busca a paz de Deus, ele acaba perdendo esse contato com Deus. Ele nos deu o seu próprio Filho como resgate para nos livrar do nosso verdadeiro inimigo. O teu verdadeiro inimigo, amado irmão, não é o diabo. O teu verdadeiro inimigo não é as pessoas que te rodeiam. O teu verdadeiro inimigo é o teu próprio eu. Está dentro do teu amargo, dentro de você, dentro da tua consciência. O teu próprio inimigo é o pecado que te rodeia. Mas não é o Satanás que é o teu inimigo. É o teu eu, é o teu ego. Ela está dentro da tua alma. E você precisa alimentar a tua alma com a palavra de Deus, para você ter a paz com Cristo. É ter a paz com Cristo. A paz é uma coisa preciosa. Ele nos faz nos tornar felizes. O homem que alcança esta paz é um homem feliz. Toda criatura busca a paz em tudo o que está no mundo. Muitas vezes ele pensa que poderá ter paz dentro do mundo, mas se ele não se converter, se ele não buscar a Cristo, ele nunca terá a verdadeira paz. A paz você só consegue tendo harmonia com a palavra de Deus, você tendo a boa vontade em servir ao Senhor nosso Deus, a viver entre os homens sendo a verdadeira luz deste mundo. Em nossos dias, amados irmãos, vivemos talvez do que nunca se tenha vivido as pessoas, uma inquietude. As pessoas estão inquietas, correndo de um lado para o outro. Existem organizações internacionais que dizem ter compreensão e cooperação entre o povo dos seus próprios programas em busca de paz, mas acabam trazendo mais inquietude, pois essas organizações só buscam, amados irmãos, enriquecimento para si próprio. Eles não trazem paz aos seres humanos. Qual então será a verdadeira paz, amados irmãos? A verdadeira paz está no Evangelho de Cristo. Se nós nos alimentarmos da palavra de Cristo, se nós alimentarmos nossa alma mediante a palavra de Cristo, ali nós teremos a paz oriunda de Cristo Jesus. Amados irmãos, esta paz você só consegue quando você passa a ser regenerado mediante a palavra de Deus. Aprendemos, amados irmãos, que somente quando o homem se submeter a Deus, ele será tocado pela paz de Cristo, pela glória de Cristo. E a glória de Cristo pode nos dar a paz. Quando Cristo nasceu, os anjos cantaram, expressando a verdade divina. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lucas 2, versículo 14. Enquanto vivemos longe dessa interação e submissão à suprema vontade de Deus, viveremos em desarmonia por dentro e por fora. Quando digo por dentro, a nossa alma, ela estará em desarmonia com a própria palavra de Deus. Enquanto nós estivermos longe de Deus, enquanto nós estivermos fora da vontade de Deus, nós estaremos vivendo em desarmonia. Quem vive em desarmonia com Deus, de maneira nenhuma pode promover harmonia, e se não tiver harmonia, não terá paz. A paz começa
dentro de nós, dentro de cada indivíduo, para depois poder influenciar as outras pessoas. Ninguém pode dar outra coisa além daquilo que possui. A paz é uma coisa interior, uma situação da própria alma, que consiste em estar numa relação de harmonia consigo mesmo e com Deus. Quem estiver em paz com o seu Criador, também estará em paz consigo mesmo e com o seu semelhante. Tem pessoas que perderam a paz dentro do seu próprio casamento, perderam a paz dentro do seu próprio lar, perderam a sua tranquilidade dentro do sua vida profissional. Muitas vezes as pessoas têm tudo, têm riqueza, têm propriedade, têm luxo, mas não tem paz. Não tem paz. Por quê? Porque não está em harmonia com a palavra de Deus. Se não há paz no mundo, se os povos e as nações não se entendem, é simplesmente um reflexo da situação perante Deus. Se a igreja de Cristo está dividindo dentro de si mesmo, é simplesmente um reflexo da sua própria relação com Deus. Amados, as pessoas hoje, os cristãos, hoje têm se dividido tanto, irmão falando mal de irmão, pessoas cristão querendo destruir o próprio cristão, o ministério do próprio cristão. Eu falo isso, amados irmãos, com plena convicção. Pessoas têm se levantado contra mim sem eu fazer nada contra ninguém. Pessoas que eu não conheço, de outros estados, têm procurado macular o meu ministério, têm procurado destruir a minha imagem perante a sociedade, pois eu sou muito conhecido pela rede social. Eu sou muito conhecido por meio da rede social e as pessoas querem macular a minha imagem na rede social. Querem tirar a minha tranquilidade, mas eu não perco a minha tranquilidade, porque eu creio no Senhor que fará justiça por mim. Eu não desejo mal a ninguém, mas as pessoas vivem procurando um meio para me caluniar, e tem feito isso. Eu recebi 10 áudios, pessoas fazendo isso. E tem um pastor que ele saiu do grupo dos pregadores, que ele se levantou de uma maneira que ele formou outro grupo de pregador, que Deus abençoe ele, que ele possa prosperar. Mas ele tem procurado destruir o grupo Semeadores da Palavra. E os Semeadores da Palavra foi fundamentado mediante o poder da oração. E sempre será um grupo abençoado por Deus. A paz, amados irmãos, a paz de Cristo é o fruto do próprio Espírito Santo de Deus em nós. Sem Deus não há verdadeira paz. Sem a presença do príncipe da paz, de quem o profeta Isaías fala, não há união em amor. Jesus disse aos seus discípulos, antes de ser levado aos céus, deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Confiando nesta herança, podemos, amados irmãos, viver neste mundo de treva, neste mundo tenebroso, viver vencedor, viver em paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, verso 27. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor vos ilumine, que o Senhor vos conceda a paz, esta paz que excede a todo o vosso entendimento. Estarei gravando um outro áudio em oração. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.